Nós entendemos que as tecnologias elas estão ali é, na base do ambiente corporativo, né? Então, hoje em dia, as organizações são dependentes da tecnologia. E assim, em cima dessa camada da tecnologia, quando a gente começa a trabalhar numa camada de cibersegurança, onde a gente começa a construir processos, começando a construir práticas seguras que envolvem desde a gestão de identidades e acesso, monitorização de ameaças, programa de consciencialização, a práticas de segurança para fornecedores, gestão de incidentes, gestão de vulnerabilidades, e em cima disso tudo, a gente começa a construir uma camada de proteção de dados, onde a gente começa a construir o Comitê Estratégico de Cibersegurança e Privacidade, o Programa Estratégico de Privacidade, né, as políticas de privacidade, contratos, transferência internacional de dados, o PIA, que é a avaliação de impacto na privacidade, e assim por diante. Então, nesse caso específico, né, desse cliente que eu gostaria de mostrar, como é que a gente entendeu, era um cliente grande, mas apesar de ser um cliente grande no tamanho, na dimensão, ele tinha um nível de maturidade nos temas cibersegurança e proteção de dados, um nível de maturidade baixo. Então, como é que a gente começou a tratar? Por onde a gente começou? A gente começou dividindo mais ou menos as seguintes camadas, que é o operacional, o tático e o estratégico. Então, no operacional, a gente começa a aplicar alguns controles, algumas análises, como análise de vulnerabilidade, infraestrutura e aplicações web, para a empresa, para a organização começar a perceber quais são as fragilidades tecnológicas que eles possuem, né? Depois a gente começou a aplicar controlos, né, no site, que é o site publicado para a internet. Então, isso vai desde a aplicação dos headers de segurança, a gente aplicar lá o controle de cookies, né? A gente implementar lá, desde, por exemplo, ocultar a interface administrativa que fica público para a internet, né? Assim como a gente começou a implementar uma configuração segura no ambiente tecnológico, nos sistemas internos e os sistemas que ficam em cloud, até a segmentação da rede, né? Muito importante, às vezes, as organizações acabam olhando para o todo, mas esquecem da base, que é a gente olhar na segmentação de rede, dividir em VLANs, para que caso aconteça um incidente, um ransomware, ou às vezes até um possível ataque, uma invasão, a gente consiga segmentar a rede, ou seja, não vai impactar a organização como um todo, né? Porque hoje em dia é muito comum as organizações terem filiais, terem escritórios distribuídos e que tenha conectividade entre elas que pode permitir com que haja um grande impacto caso aconteça um ransomware, por exemplo, né? É, então, além disso, né, a parte de backups criptografados de informações, né? Então, imagina que aconteça um ransomware que criptografou diversos ficheiros, a gente consegue fazer o recover dessas informações através dos backups. Importante também que a gente fez o quê? Uma segregação dos acessos aos sistemas internos e demais tecnologias, porque é muito comum, e o que acontece muito na prática é que diversos utilizadores possuem privilégio administrativo. Por quê? Porque é mais simples, porque é mais fácil de criar, às vezes, no momento é o que era possível fazer, então acaba ficando isso, né? E muitas vezes as organizações acabam não conseguindo restringir os acessos a determinados utilizadores, e todo mundo acaba tendo acesso a todas as informações sem restrição. Implementamos também, por exemplo, a parte de restrição, né, dos acessos administrativos dos utilizadores notebooks e desktops, assim, evitando que muitos dos códigos maliciosos, né, que não utilizam um zero day ou alguma vulnerabilidade específica para se propagar ou para contaminar, eles já não contaminem aquele dispositivo, né, o notebook ou desktop. Então, a restrição dos acessos administrativos ao sistema operativo é muito importante. Assim como a atualização de todas as tecnologias e sistemas. Uma das coisas muito importantes que a gente percebe, independente da organização ser pequena, média ou grande, a gente percebe que as organizações como um todo elas têm uma dificuldade, um desafio muito grande em fazer a atualização do ambiente tecnológico e manter todo esse ambiente tecnológico configurado de forma segura, né? O que a gente chama de gestão de configuração, gestão de patches,
Então, isso aí é um dos grandes desafios que as organizações têm. E, devido a essa questão da falta de atualização, acaba tendo impactos com relação às fragilidades, às vulnerabilidades, né? E, além disso, a gente também implementou essa parte de detecção, análise e mitigação de ameaças, com Firewall, com Endpoint Protection, e até soluções open source que ajudam a organização a identificar, mitigar ameaças e, ao mesmo tempo, a um custo acessível, né? É, então, isso tudo na camada operacional, a camada tática, a gente já começou a trabalhar com a parte política de privacidade e a política de cibersegurança geral, a sensibilização dos colaboradores sobre práticas de cibersegurança na vida pessoal e na vida profissional, melhoria dos processos internos no tratamento de dados pessoais, informações confidenciais e informações restritas, né? Isso é muito importante. E na parte estratégica, a gente implementou uma gestão de maturidade de cibersegurança e da privacidade, e assim como a conformidade com leis, regulamentações, melhores práticas de cibersegurança e proteção de dados. Então, depois que a gente implementou essa camada para poder apoiar a organização, elevar o nível de maturidade, a organização começou a ter um nível de maturidade médio. E aí, como evoluir, né? Ou seja, a gente estava no nível de maturidade baixo, fomos para o médio, e agora, né? Como é que a gente evolui os temas dentro da organização? Então, além da análise de vulnerabilidade que nós já fazíamos, a gente começou a implementar uma camada já de teste de intrusão, bug bounty, né? Mas bug bounties aplicados para questões específicas, né? Que não se dá para aplicar o bug bounty para todas as necessidades. Então, fazendo todo esse aprofundamento já em infraestrutura e aplicações web, aplicando a gestão de IAM, né, ou seja, a gestão de identidade, acessos, todo o processo, né, de IAM. E aí a gente começa, de fato, a definir os processos melhores, né, o processo de gestão de patches, a implementar controlos para fazer controlos e também assim análise, né, como análise forense de fraudes digitais que aconteciam dentro da organização e também fazer a resposta à gestão de incidentes cibernéticos de privacidade. Então, a organização já começa a perceber o quanto que é importante o tema cibersegurança e proteção de dados e amadurecer até no tratamento e gestão de incidentes, né? E na camada tática, a gente já começa, além da política de privacidade e de cibersegurança que a gente criou, a gente começa já a tratar de políticas específicas em cibersegurança, né? Ter um programa de consciencialização, de fato, não só algo pontual, mas algo contínuo, né? Ter um programa de consciencialização que é algo contínuo, aplicar um programa estratégico de privacidade, fazer formação da equipe técnica, então, a organização na época tinha uma equipe de TI, de desenvolvimento, então a gente começa a ter uma formação mais específica, né, com melhores práticas para a equipe técnica, para a equipe de desenvolvimento ter práticas seguras no seu dia a dia. E a equipe de TI também aplicar configurações seguras no ambiente tecnológico. E assim como definir controlos e requisitos, né, de proteção, proteção de dados, cibersegurança nos fornecedores. Porque não adianta só a gente olhar, né, para o nosso ambiente da organização e esquecer dos fornecedores. Muitas vezes os fornecedores têm acesso privilegiados dentro da organização e podem causar um impacto muito grande para o negócio da nossa da organização do cliente, né? E na camada estratégica, a gente começa a implementar esse comitê estratégico de cibersegurança e privacidade. Então, depois que a gente, né, saiu lá do nível de maturidade baixo, fomos evoluindo para o médio, e aí a gente chega no alto, né, o que a gente pode melhorar, né? Então, é uma constante melhoria. Isso não é um projeto de início, meio e fim, é um processo, né? Então, ou seja, agora na camada operacional, a gente começa a implementar todo o processo e formalizar o processo de forma que a gente defina lá uma gestão de configuração segura, a gestão de vulnerabilidade, gestão de incidência cibernética e privacidade, gestão de desenvolvimento seguro, né? Gestão de segurança física, gestão de dados, monitorização de ameaças. Na camada tática, a gente, além daquilo que a gente já fez, a gente começa a ter uma formação e estruturação, melhoria contínua da equipe de cibersegurança e proteção de dados, porque a organização começou a ter uma equipe, né, interna focada nesses temas. Começamos a olhar
com foco mais específico em segurança e privacidade na toda a cadeia de fornecedores, né, que é o Security Privacy Supply Chain, implementando Threat Intelligence, gestão de qualidade de negócio, gestão de fraudes digitais, e na camada estratégica, olhando não só mais para os riscos de cibersegurança e privacidade, mas olhando agora para os riscos corporativos, né, implementando a gestão de riscos corporativos. Então, como é que a gente aplicou, né? Isso aqui são alguns exemplos do que a gente aplicou na prática, assim, né? Então, olhando para toda a topologia lógica, né, da organização, a gente começa a aplicar a segmentação ali da rede, né? O pro projeto, olhando para todo a evolução, né, do projeto, né? A gente teve ali a segmentação da rede em VLANs distintas entre servidores, telefonia IP, utilizadores, Wi-Fi, né? Entre também as filiais. Além disso, ter configurações seguras em todo esse ambiente tecnológico, ter a gestão de patches, ou seja, manter o ambiente atualizado, que é um grande desafio, né? Porque são tecnologias diferentes que têm nível de criticidade diferentes para o negócio e que uma atualização pode impactar o negócio diretamente, né? Então, assim como identificação de vulnerabilidades através da gestão de vulnerabilidades, identificação de fragilidades nesse ambiente tecnológico e a evolução constante do ambiente da tecnologia. E aí depois, analisando também a parte de gestão de riscos corporativos, a gente implementou com base na 31000, que fala sobre o processo de gestão de riscos, né, que a gente implementou, onde a gente faz a identificação, análise e avaliação do risco e, por fim, o tratamento desse risco. Então, a gente define todo o nível, se um risco é aceitável, se é tolerável, se não é inaceitável, né? E como é que a gente vai tratar através de carta de risco, de que forma. Então, toda essa camada de gestão de riscos corporativos, ela foi aplicada nesse cliente. E aí, né, como eu mencionei, a parte do Security Privacy Supply Chain, onde a gente coloca toda essa visão de cibersegurança e proteção de dados que a gente implementava dentro da organização, a gente começa a replicar isso para dentro dos fornecedores, né? Porque existiam diversos fornecedores que eram críticos para o negócio, que eles tinham acesso privilegiado através de VPNs, através dos sistemas em cloud, entre outros, e que acabava podendo impactar o negócio diretamente, né? O que acontece também muito atualmente, a gente vê e-mails de organizações serem acedidos de forma não autorizada, e aí o cibercriminoso se utiliza daquele e-mail corporativo para poder propagar uma mensagem que o objetivo dele é roubar outras credenciais, né? Então, isso acaba acontecendo através de um fornecedor que acaba impactando as organizações, diversas organizações, né? Então, a gente começa a ter essa camada de cibersegurança e proteção de dados também por fornecedores, alinhado a leis, regulamentações, frameworks e melhores práticas, tá? E assim como definir um programa estratégico de privacidade, onde o DPO, né, a gente fornecia lá um serviço de DPO as a Service, que ele tem integração né, ele faz uma integração com o CNPD, que é a entidade de controle, com o titular dos dados, né, o negócio da organização e os departamentos da organização como um todo, né, porque o DPO acaba tendo aquela função dentro da organização de interagir, integrar com diversas áreas, né, que vai desde o RH, TI, marketing, jurídico, entre outros. E a parte de desenvolvimento seguro, a gente implementou toda essa parte de continuous security, né? Ou seja, a organização já tinha um desenvolvimento de software, onde eles trabalhavam toda essa parte de continuous integration, continuous delivery. Então, a gente começa a implementar ali uma camada de security, né? Nesse processo de desenvolvimento. Então, eles acabavam antes eles tinham muitas vulnerabilidades que ficavam públicas para a internet, e depois dessa melhoria, né, do processo, essa alteração, né, e evolução do processo, a gente reduziu, né, todas essas vulnerabilidades que eram críticas, e conseguia identificar esses problemas antes mesmo de entrar em produção.
A parte de gestão de incidentes, de cibersegurança e privacidade, então, a gente implementou lá todo um processo bem definido, onde que a gente conseguia detectar eventos de segurança e alertas, declarar esse incidente, né? Ou seja, a gente fazia análise daquele evento, daquele alerta, validava se era um incidente de fato, com base nisso a gente faz toda a resposta, a comunicação, né, daquele incidente, seja para o DPO ou para os interessados internos, e do DPO era feita toda a comunicação para o CNPD, para os titulares dos dados e todas as entidades externas. Assim como a gente tinha que fazer todo esse processo, né, entre detectar o evento e o alerta, e a comunicação com os titulares, a comunicação com o CNPD acontecesse em 72 horas, né? Então, é um processo que tem que ser muito bem definido e tem que funcionar muito bem, porque senão 72 horas é pouco tempo para fazer, para perceber de fato o que aconteceu naquele incidente, tratar, perceber os impactos e conseguir saber quem são os titulares impactados, né? E o que aconteceu de fato. E depois, além disso, a gente tem que ter essa camada de lições aprendidas, aonde a gente percebe quais foram as causas raízes daquele incidente e consegue mitigar essa ação, porque às vezes um alerta ou um incidente pode ter acontecido porque foi um erro humano, porque foi uma configuração insegura que foi realizada, foi uma falta de uma atualização, né? E isso tudo traz um conhecimento que a gente precisa avaliar e para poder pra ter uma evolução constante do ambiente tecnológico, do ambiente dos processos internos e da organização. E os benefícios, né, que a organização teve com tudo isso, esse foi alguns dos exemplos, né, que a gente implementou, exemplos mais práticos, mas os benefícios é de fato que a redução, né, redução dos riscos com a integração de fornecedores que pode impactar a organização, né, a redução dos riscos legais de não conformidade com leis e regulamentações, redução de fraudes digitais, redução de riscos cibernéticos ao negócio, riscos de vazamento de dados pessoais e informações confidenciais, relacionados a ações maliciosas, de ameaças originadas de fornecedores ou até mesmo internas, e assim como o aumento, né, aumento da aderência dos controlos definidos por leis, regulamentações e frameworks de cibersegurança e proteção de dados, o aumento da maturidade da organização, tratamento de dados pessoais e segurança da informação, a demonstração, aumento da demonstração, né, da preocupação com os clientes, né, através de campanhas públicas que foram realizadas, mostrando, né, que a organização ela se preocupa, né, com a segurança e a privacidade dos seus clientes, né? Assim como o aumento da sensibilização dos colaboradores em manter os dados pessoais, informações corporativas confidenciais e íntegras, né? Eu acredito que esse são um dos principais fatores, né, que mostra o sucesso, né, da organização e mostra que a maturidade da organização está alcançando um nível mais alto.